Oi, tudo bem? Tenho uma pergunta pra você. Por que Jesus fazia milagres? Ele fazia milagres porque ele era Deus? Tá, mas qual finalidade que ele tinha? Qual era o objetivo dele em fazer os milagres que ele fazia? Ele fazia milagres porque ele queria melhorar a vida das pessoas? Era por isso? Bom, lá em Lucas 7 fala o seguinte: todas essas coisas foram relatadas a João Batista pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os para o Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos. Deu a vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então aqui o João Batista estava colocando em questão a identidade de Jesus, mas Jesus ele não responde a se ele era ou se ele não era aquele que havia de vir, mas ele, ao contrário, ele dá sinais. Então primeiro eu acho que Jesus fazia esses milagres por 3 motivos. Primeiro, para mostrar que ele era o Messias, assim como fala em Isaías 35, olha só. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O segundo motivo que eu acho que Jesus fazia esses milagres era para resgatar a nossa imagem e semelhança com ele. Por isso que fala em Salmo 115 o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então Jesus ele faz esses milagres para resgatar em nós a nossa identidade, a nossa imagem e semelhança de Deus Criador. O terceiro motivo porque eu acho que ele fazia isso é para mostrar um sinal do reino de Deus. Por isso que ele fala no Salmo. Por isso que ele fala em Mateus 10 o seguinte: ele fala para os discípulos: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então Jesus ele não faz essas coisas porque ele quer atender os nossos desejos, ele não é um gênio da lâmpada, a gente não chega com ele com uma canequinha pedindo para ele fazer os milagres que a gente quer que ele faça. Mas a gente se relaciona com ele porque nós somos cidadãos do reino dele, nós fomos resgatados à imagem dele e ela foi reconstituída pela obra dele. Nós nos relacionamos com Jesus pela identidade que ele mostrou que ele tem, pela pessoa que ele mostrou que ele é, também por conta dos milagres. E a gente se relaciona com ele, o nosso Rei.